Bom, hoje, qualquer pessoa que já assistiu algum noticiário ou tá nas redes sociais, já deu uma olhada, deve ter visto que o principal assunto dos noticiários, das redes sociais no Brasil, tem sido a questão dos protestos na Avenida Paulista, né? De um lado, um organizado por torcidas de futebol, dos times de São Paulo, principalmente o Corinthians é que mais tem se destacado no sentido de se dizer um protesto a favor da democracia, antifascista, né? E do outro lado, pessoas que defendem o governo, que convocaram um protesto também para a Avenida Paulista, e que muitos, né, dessas pessoas pedindo intervenção militar e dando seu apoio ao atual governo, que é um governo de um ex-militar e de alguém que escolheu, tem uma equipe em grande parte formada por militares, ex-militares, hoje no comando do governo brasileiro. Não é algo recente, né? Então quem está acompanhando aí as notícias dessas últimas semanas, todo final de semana praticamente, né? Todo domingo, principalmente os atos a favor do governo e que pediram intervenção militar, um deles até, inclusive, abriu uma investigação, né, no Supremo, um pedido de investigação por justamente ser um tipo de ato que pedia o fim da democracia, intervenção militar, e que o próprio presidente acabou aparecendo no ato, e isso gerou uma polêmica enorme. Então, todo domingo praticamente tem acontecido, né, protestos. Só que dessa vez a diferença talvez é que, em geral, lá em Brasília, né, estava acontecendo, e nesse domingo foi ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, isso, claro, como alguém que estuda sociologia, isso desperta uma série de coisas para a gente pensar a partir do que eu já estudei, do que eu li. E esse é um tema que especificamente, porque a gente está vivendo um momento de crise, né? Não só porque está ligado ao coronavírus, porque consequentemente a crise econômica que a gente vai passar ou já está passando por conta disso, gente perdendo emprego, diminuindo salários, precisando de um auxílio do governo por conta disso, empresas que estão fechando, quebrando, e que estão reclamando também porque não estão tendo acesso ao sistema de crédito. Antes mesmo disso, né, a própria eleição presidencial, a última em que o Bolsonaro venceu, foi uma eleição muito tensa. A gestão do governo até aqui tem sido bastante polêmica. Uma das coisas, inclusive, a gente pensar hoje, né, muitos têm acusado o governo de defender ideias nazistas, e aí tem uma série de notícias. Já teve ministro do governo que foi demitido porque fez um vídeo copiando frases, né, de ministros nazistas da época da Alemanha nazista, que foi especialmente, né, o ministro da Cultura, ou o secretário, né, porque o ministério deixou de existir com o novo governo. Se a gente pensar também essa última polêmica, inclusive, nesse sentido, foi de um vídeo, né, que o governo gravou, em que o presidente e seus representantes estavam bebendo um copo de leite. Isso para muitos foi uma referência a protestos ou um símbolo de organização, de demonstração dos neonazistas dos Estados Unidos, né, que tem um grupo deles pelo menos tem essa prática de beber um copo de leite como uma referência de supremacia, porque haveria aí uma indicação de que os caucasianos teriam mais facilidade para digerir a lactose, o leite e tal. Então, de fato, a coisa tá bem complicada, né? Difícil de se entender mesmo para quem estuda isso. E eu lembro das aulas, um professor meu um dia falou que o trabalho mais difícil nas ciências sociais é justamente esses que se dedicam a estudar o agora, né? Quem tá tentando explicar o que tá acontecendo agora no dia 31, né, de maio de 2020 no nosso país. Então, e aí no meio disso é um tema que me interessa porque quando eu entrei na graduação eu comecei a pesquisar crise, e aí também eu estudei, né, e aí fiz uma iniciação científica sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos e que depois se espalhou para vários outros países do mundo, né? E aí acho que isso veio me despertando e hoje vendo os protestos lá e tudo que vem acontecendo, não sei, comecei a pensar algumas coisas e acho que é interessante a gente tentar fazer junto aí essa análise de conjuntura. Claro, vou colocar não tenho respostas prontas, é uma coisa que eu mesmo estou pensando durante esse processo e tentando entender exatamente o que está acontecendo. Vou tentar mais trazer alguns elementos para a gente pensar juntos e ao mesmo tempo, claro, tentar fazer algumas referências aí às ciências sociais e tal, para que, enfim, quem está assistindo o vídeo também, se tiver interesse, poder pesquisar e pensar nisso. Eu acho que o primeiro é que a crise ela é um sintoma, digamos assim, de uma doença que já vem há muito tempo, né? E aí, estou usando aqui para quem, se a gente pensar,
os meus alunos, né? Qual o autor clássico da sociologia pensa desse jeito? O Durkheim, né? Clássica essa ideia de pensar a sociedade no momento de crise como um momento de um corpo que estava funcionando e que de repente ficou doente, né? Parou de funcionar algum órgão. Só que aí que tá, né? Acho que, pelo que eu tenho visto e estudado, essa crise que a gente está passando não é uma crise de um ponto só, né? A gente não poderia dizer, é uma crise econômica. Não é só econômica, né? Ela é econômica porque, como tá todo mundo verificando, as pessoas estão perdendo emprego, países como até, e aí pensando em outros países, claro, também, né? Os Estados Unidos, por exemplo, batendo recorde, e lá também essa semana por conta do policial que matou, né, mais uma vez um homem negro. Isso é uma coisa que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, né? Se a gente pensar sociologicamente, a polícia é muito mais violenta, e aí é só fazer uma pesquisa rápida nas estatísticas do Google, por exemplo, dar um Google, né? E pesquisar isso. Lá é uma característica comum, né? A polícia é muito mais violenta em geral que a população negra lá, e também aqui no Brasil. Tem bastante estatística, dados mostrando isso com bastante tranquilidade. Então, lá também a coisa tá complicada, né? Lá nos Estados Unidos, inclusive, eles têm batido recordes, né, de pedido de seguro-desemprego, por conta da crise também que eles estão passando agora, enfim, que o mundo inteiro, de alguma forma, está passando. Então, acho que essa é uma crise que não dá pra gente pensar ela só com um culpado, digamos assim, não é um elemento que explica o que a gente está passando. A gente precisa pensar, claro, agora, a questão econômica, tem aí, se insere uma variável que geralmente não é tão comum da gente imaginar, mas nesse aspecto, né, uma crise de saúde sanitária por conta do vírus, da pandemia. Então tem mais um problema aí para a gente somar e tentar entender, né, as consequências dela. Tem uma crise política, obviamente, o atual governo, e aí uma crise institucional. É só a gente ver aqui no Brasil a briga que está entre o Supremo Tribunal Federal, com as investigações. Essa semana a coisa pegou fogo também com as visitas, apreensões, enfim, da Polícia Federal, em relação a apoiadores do governo, e que também já tinha feito, antes tinha feito, né, no Rio de Janeiro, e até gerou isso é interessante a gente reparar, a política é um discurso também, né, então procurem reparar nisso. Nessa semana, né, quando teve a apreensão, a visita lá da Polícia Federal para apreensão, investigação em relação ao governo do Rio de Janeiro, muita gente, inclusive apoiadores do governo, apoiaram a Polícia Federal e acharam que era correto ela fazer isso, e enfim. E a mesma instituição fez uma ação no dia seguinte, só que aí com alvos do governo federal, e aí o próprio governo que no dia anterior aplaudiu, né, o mesmo tipo de ação, criticou no dia seguinte. Isso é muito típico da política também, né? Às vezes as opiniões das pessoas vão mudar conforme a maré, né? Então, se nesse momento tá me apoiando o que a polícia está fazendo, o que o Supremo Tribunal está fazendo, eu sou a favor. No dia seguinte eles estão me prejudicando, então eu já sou contra. Então isso é interessante também reparar, né? Reparem nisso daqui para frente, que às vezes a mesma opinião vai variar de acordo com quem ela atinge, né? A, B ou C, então às vezes depende um pouco disso. Claro que no ideal, se a gente pensar aí nos alunos nas aulas de política, né? Qual é a ideia, o ideal de Estado, e aí pegando até o Weber, né? Um autor que é clássico da sociologia, a ideia, como foi construída, né? A sociedade moderna, o Estado-nação, as ideias políticas, seria a ideia de impessoalidade, imparcialidade. A polícia, o sistema judiciário ou qualquer instituição pública deveria tratar as pessoas com impessoalidade, imparcialidade, ou seja, não deveria importar quem é a pessoa, né? As regras deveriam ser aplicadas da mesma maneira para todo mundo. Mas a gente vê que isso, nesses momentos, é frágil, né? As coisas vão caminhando de acordo com certos interesses e tudo mais. Então, é interessante a gente ficar um pouco de olho nisso também. Então, acho que a minha primeira identificação, falando tudo isso, é nesse ponto, né? Ela não é uma crise só econômica, ela não é uma crise só do coronavírus, ela não é uma crise só da política, ela mistura tudo isso, né? É uma crise institucional, né? Nessas brigas entre o governo, o executivo principalmente, e o judiciário nesse momento. Ela é uma crise econômica, ela é uma crise causada pela pandemia também, ou piorada pela pandemia, talvez seja mais correto dizer. Então, acho que o primeiro sintoma para a gente analisar é esse, né? Uma crise que desperta vários lados da sociedade. Pensar a política, a economia, pensar as instituições. E aí, claro, se a gente pensar dentro das instituições, né? Para muitos seria o Durkheim, por exemplo, pegar na sociologia mais durkheimiana, né? Seria interessante, né? Analisar esse funcionamento institucional e quais são os problemas. Para muitos autores, inclusive, que eu tenho visto essa semana, debatendo um pouco sobre isso também, sobre todo esse momento que o Brasil vive,
Para alguns, o que teria se esgotado seria o pacto, e aí lembrar os alunos também das aulas de política, né? Geralmente, quando a gente estuda o Brasil, a gente discute lá, quando acabou a ditadura, a transição para a democracia, 1985, depois a nova Constituição de 88. Para muitos, o pacto que se fez ali pós-ditadura e redemocratização do modelo como é hoje, talvez ele já está demonstrando um esgotamento e exigiria uma reorganização, né? Não sei se chega a esse ponto, mas, né, e aí por quê, né? Porque para muitos, por exemplo, o cargo de presidente, né? Essa coisa de que, até para discutir um tema muito comum hoje, que é a ideia da corrupção. Para muitos, o sistema de hoje favorece a corrupção, né? Porque na medida que o presidente, para conseguir governar e aprovar seus projetos, precisa construir uma maioria no Congresso. Então, a gente tem visto essa semana, até o próprio governo foi criticado por isso, né? Porque se elegeu com uma das pautas que seria justamente não ceder a essa política de tomar lá da cá, né? Como o próprio presidente chama, de não oferecer cargos em troca de aprovações, de apoio no Congresso, mas que na prática essa semana a gente viu que é o que está acontecendo, né? O governo aí se aproximou e até com um caso até envolvendo questões do judiciário, prometeu vaga no Supremo Tribunal, ou indicou, né, vaga no Supremo Tribunal ao Procurador-Geral da República, o Aras. Então, isso também para muitos tem sido um problema, né? A gente teria que rever isso para tentar, talvez, do ponto de vista político, estancar essa crise, né? De que a maneira como é hoje o nosso sistema político, esse presidencialismo que exige uma coalizão, né, do presidente no Congresso de conseguir a maioria para aprovar seus projetos, facilitaria ou levaria a essa prática política de favorecimento, por troca de cargos e coisas, apoio em troca de cargos e coisas desse tipo, né? Se bem que isso também não é uma novidade, né? Se a gente pegar, e aí um clássico de sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, né? Lá no Raízes do Brasil também, sempre trabalho esse conteúdo com os meus alunos, né? A ideia dele é de que o brasileiro seria o homem cordial, ou seja, essa pessoa que tem a ver não com ser educado necessariamente, ou não com a ideia de ser pacífico, mas com a ideia digamos assim, do jeitinho brasileiro, né? Que é a coisa de que o brasileiro seria alguém que age não com a razão e com a lógica moderna, né, dessa impessoalidade, imparcialidade, mas movido pelos seus afetos e seus interesses pessoais, né? Então, acho que isso também não sei se dá para dizer que seria esse o problema, porque não é uma novidade esse tipo de análise, né? Então, desde Sérgio Buarque, talvez isso já vem sendo muito demarcado na nossa cultura e no nosso sistema como um todo, não só a política, né, mas como a cultura mesmo da nossa população. Então, não sei, mas pode ser, talvez seja uma questão de repensar. Não é de hoje também que se discute reforma política, enfim. Então, acho que a gente precisa pensar em muitas coisas, né, para entender o que está acontecendo hoje no Brasil. E inclusive, eu acho que aí vem um aspecto histórico. Não dá para entender, em geral, nenhuma crise você entende pelo agora, né? Você não vai entender o que está acontecendo no Brasil, os protestos, pelo que está acontecendo agora. Eu acho que a gente teria que voltar, no mínimo, na crise ali. Justamente eu estudei, né, fiz uma iniciação científica sobre a crise de 2008. E no Brasil, acho que de fato ela foi impactar, assim, ali a partir de 2012 para 2013. E aí sim, né, 2013 parece que com aqueles protestos, né, de junho de 2013 ali, que ganhou vários nomes, né, chamaram de Jornadas de Junho, entre outras coisas. Mas enfim, aqui não é discutir a terminologia, né, do que aconteceu ali, mas acho que aqui no Brasil a gente precisaria voltar pelo menos até ali, né, entender que junho de 2013... um protesto que, para quem não lembra, né, um protesto que começaram nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que começou por uma discussão que era o preço da passagem, né, tinha aumentado ali na média 20 centavos o preço da passagem naquele ano, e aí começaram protestos, aí ficou muito famoso naquela época, né, o movimento Passe Livre em São Paulo, questionando então esse aumento dos preços, e dali os protestos começaram a crescer, e aí ultrapassou, né, que é uma coisa clássica também de protestos, né? Geralmente começa com uma demanda ou duas, algumas coisas muito mais pontuais, e na medida que o protesto ou as organizações ganham mais importância, mais relevância, ganham peso, né, político para negociar daí, é meio que normal que essas pautas aumentem, né? Então começaram a falar de saúde, de educação, do petróleo, do dinheiro do petróleo, depois começou a discutir, né, o Brasil estava aí prestes a sediar a Copa do Mundo, a questionar a construção dos estádios. Muita gente foi expulsa, né, nas cidades em que foram construídos os estádios para fazer obras, então perderam suas casas, foram removidas de onde moravam há gerações e para a construção de estádios, enfim.
Então, o próprio custo, né, da Copa do Mundo, a partir do Brasil, internacionalmente, inclusive, né, depois disso, muita gente, em outros países, inclusive, a população começou a querer que seus países não sediassem mais esse tipo de evento, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, porque gera um custo muito alto para o país, e aí, óbvio, né, precisa construir estádios, precisa construir umas... Teve até polêmica, né, lembrei agora do Ronaldo, né, inclusive, que falou que era isso mesmo, né? Que Copa do Mundo não se faz com hospital, se faz com estádio. E obviamente ele foi muito criticado, ainda mais porque, considerando a situação que a gente vive, né? De falta de acesso da população ao mais básico na área de saúde, educação, enfim. Então, acho que a gente precisaria retornar lá para junho de 2013. Ali já era um sintoma de que o Brasil não estava bem, que essa crise econômica, institucional, estava estourando ali, política. As coisas não... E acho que desde ali o Brasil, a gente pensar, né, 2013 ou 2012, digamos assim, porque mesmo 2013, né, não dá para imaginar que o país em um mês ou 6 meses mal em 2013 ia gerar do nada aquilo. Acho que a gente poderia apontar ali desde 2012, né, já um certo mal-estar na economia, na sociedade brasileira, né? E eu acho que aí junta muita coisa, né? Autores que falam, por exemplo, sobre pós-modernidade, eu acho que tem muito a ver com a gente pensar, talvez a gente esteja vivendo, e aí não só no Brasil, mas a gente tem visto também os Estados Unidos, outros países da Europa, questionamentos da própria democracia, né? A crise da democracia representativa, ou seja, nesse modelo em que a população vai lá, vota, escolhe representantes, no caso do Brasil, a cada 2 anos a gente faz eleições, e fica por isso mesmo, a população não se sente sem controle, digamos assim, né? Não há uma responsividade entre o eleitor e o candidato depois que ele se elege, né? Aquela clássica frase de que ele só aparece aqui em época de eleição, né? Para pegar a criança no colo, falar com a população, e depois a população fica os 2 anos até a próxima eleição, ou 4 anos, né? Dependendo do que o candidato concorrer. Ele fica sem aparecer aqui e só aparece para pedir voto e tudo mais, compra de voto também, muito polêmico, que também não é uma coisa de agora, discutida no Brasil. Então, mesmo ali, né, junho de 2013, acho que já vinha, pelo menos a partir de 2012, o Brasil já não vinha muito bem, né? A economia já não tinha crescimentos mais significativos, do ponto de vista, então, social, político também, já havia uma série de desgaste. Para muitos, por exemplo, o próprio... Quando o PT ainda estava, né, no 2013 era a Dilma, o PT que estava no comando do país, na presidência. Para muitos ali, o próprio PT, né, deu um tiro no pé, digamos assim, porque era um partido associado a bases populares, movimentos sociais, e que para muitos acabou desmobilizando essa base que ele tinha. E depois, quando precisou dessa base de movimentos sociais, não teve, né, eles já estavam tão desorganizados que não teve como resistir a crise, depois o impeachment. Então, o Brasil vive, eu diria que vive 7 anos de instabilidade. Então, é uma crise bem prolongada já, né? Considerando aí pelo menos 2013 ou 2012. Então, 7 a 8 anos que o Brasil não vem bem. E não me parece que a gente vai ter, daqui para frente, a curto prazo, pelo menos, uma estabilidade, né? Porque uma coisa que também é interessante, né? Aqueles atos lá, resultou em algo interessante, que foi, por exemplo, um programa como Mais Médicos, né? Que acho que gerou polêmica, né, em geral, muito, principalmente o pessoal da área da medicina, os brasileiros, né, reclamaram muito e questionaram, mas fato é que a gente tem problemas sérios, né, de atendimento e enfim, mas algo que existe até hoje são o próprio Mais Médicos, né, surgiu daquela época, acho que a gente acabou esquecendo até ao longo do tempo dessa situação, mas enfim, de 2013 para cá o Brasil é instável, né, é um país que não tem conseguido se reorganizar, digamos assim, né. E continua com todos, acho que esses problemas, né? Porque por um lado tem a crise econômica, a gente não se reergueu, né? Digamos assim, economicamente não voltou a patamares de investimento, emprego, renda de lá para cá. A gente, politicamente também, né? Porque aí teve insatisfação com o PT, daí depois veio o impeachment, o Temer também foi um governo que não agradou muita gente, tanto é que o sucessor do Temer ali, na última eleição para presidente, o ministro da Economia dele também fez, né, votos, teve um índice de voto muito baixo, não foi nem para o segundo turno. Daí, depois do Temer, vem o Bolsonaro, que é outro governo instável, que se elegeu, mas que divide muito o país, né, não é um governo digamos assim, um governo de conciliação, né?
Isso é muito falado às vezes do Lula também. Muitos analistas políticos, o Lula foi um governo de conciliação entre ricos e pobres, conseguiu fazer isso aqui no Brasil. E não me parece que o atual governo vai conseguir, né? O governo Bolsonaro não parece ser esse governo, até porque é um governo justamente do conflito, né? Que vive de talvez estimular muito esse conflito. E acho que é ao contrário, talvez, que muitos acusam o PT de ter desmobilizado depois que chegou ao poder as suas bases. O bolsonarismo é o contrário, né? Esse movimento liderado aí, que talvez tenha como grande representante o Bolsonaro, é o contrário. Ele parece estar cada vez mais mobilizando, incentivando esses protestos da sua base, inflamando, embora hoje aí as pesquisas apontem que só 30%, né? Claro, isso ainda é muita gente também, né? 30% da população brasileira ainda é bastante. E para muitos, talvez o Bolsonaro ainda só não tenha caído, porque justamente tem esses 30% de apoio ainda, né? Da população, enfim. O Bolsonaro é um político que parece que os 4 anos que ele ficar no governo, ele vai justamente ser o governo que vai inflamar cada vez mais a população, né? Ele não parece ser o governo digamos assim, da diplomacia, né? Ele parece ser o governo do confronto mesmo, né? E talvez do confronto generalizado, né? Seja contra os outros poderes, o legislativo, o judiciário, seja também na própria rua, né? Acho que inflamando seus apoiadores a irem para a rua, e mesmo agora com a pandemia, né? Então não me parece também que o Brasil vai acalmar nos próximos 2 anos, considerando aí o prazo que falta para, digamos assim, para acabar o governo Bolsonaro, 2 anos e pouco, né? Não me parece que vai ser isso, porque justamente é um governo que aposta no confronto, né? Incentiva nas polêmicas, nos confrontos com outras instituições, e aí também acho que essa coisa da crise institucional, né? Eles reclamam do STF, eles, por outro lado, também continuam causando, né, esses desgastes com outros partidos, com o Congresso, enfim, com o próprio governo, né? A saída de ministros importantes mostra que não está se entendendo internamente, ou tem problemas hoje internos bastante significativos. Então, ministros importantes que eram do governo acabaram saindo nesse meio tempo. Pode ser que, né? E aí vamos ver como a coisa vai acontecer daqui para frente. Então, acho que a gente precisa pensar essa crise e o que está acontecendo agora desde lá, né? O Brasil, então, não vinha. Tem uma questão social também, acho que o bolsonarismo, digamos assim, representa um pouco uma reação a movimentos, grupos que avançaram nas suas pautas políticas nas últimas décadas, né? Principalmente aí discutir direitos das mulheres, feminismo, questão do movimento negro, racismo, as universidades, por exemplo, né, ocupar a aprovação de cotas raciais, que é uma polêmica até hoje, né? Então, é um governo que me parece também que, do ponto de vista cultural, ele representa, né, uma tentativa de uma parcela, de um grupo da população, de, digamos assim, reagir, né, ou retornar um modelo de sociedade. Talvez aí a gente poderia, na sociologia, né, a gente costuma usar o termo reacionário, né, talvez seja, a gente poderia dizer assim, do governo Bolsonaro, no sentido de que é um grupo, ou seja, aquele que quer voltar para um passado, né. Então, que muitos têm até dito que não seria nem a palavra conservador, né, porque a ideia do movimento, do governo, talvez não seja conservar alguma coisa que a gente tem agora, mas seria reagir, né, ou voltar, ou ser um governo reacionário a grupos que ganharam espaço, né, na política, na sociedade, na cultura, na economia nos últimos tempos. Então, principalmente aí, né, são movimentos contra feministas, contra LGBTs, contra avanços do movimento negro, né. Então é bem, e aí claro, né, um governo que se coloca contra, por exemplo, a ideia de pensar um sistema de cotas, e coisas desse tipo. Então, eu acho que por essas características, né, não me parece que a gente vai acalmar. Eu acho que são alguns elementos então para a gente pensar, né? O Brasil me parece que vai continuar instável, né? Acho que a gente precisa repensar esse pacto de 1988. Acho que faz um pouco de sentido, talvez que aquilo que foi feito lá com o fim da ditadura, talvez tenha sofrido, e mostra o quanto ainda a nossa democracia é um pouco frágil nesse sentido, né? Porque basta uma crise para que as pessoas relembrem, mesmo pensando hoje, grande parte da geração que vive e que está talvez apoiando o governo atual, por exemplo, quando faz esses protestos pedindo a volta da ditadura, dos militares, é uma população que nem sabe exatamente o que a gente passou naquele momento, que não tem, né, que não sabe o que é viver uma ditadura, nunca viveu, não teve a experiência de passar por uma. E aí até acho que um fato sociológico é importante lembrar, né? Às vezes essa memória positiva que muita gente tem da ditadura é justamente porque a gente não estudou os dados, né? Ou as pessoas não tiveram atenção aos dados, aos resultados que a gente teve de lá para cá.
com a redemocratização em vários sentidos econômicos e sociais, né? Então o Brasil, a nossa economia, né, melhorou em vários aspectos ou coisas do tipo, ou mesmo a ideia do que é viver numa ditadura, para muita gente isso não é vivo na memória, porque não viveu aquilo, ou para aqueles que talvez seja vivo na memória, é porque de fato a gente tinha algumas características lá, econômicas, sociais, que claro que era muito diferente, e a própria mídia não podia fazer o trabalho de divulgação dos problemas, né? Aí dá a impressão, é óbvio, se você não ouve falar de um problema, a tendência é que você, né, não pense nele, ou não saiba que ele existiu. Então tem uma série de coisas aí que eu acho que juntam hoje. Então é pensar que é uma crise multifacetada, ela é econômica, ela é política, ela é uma disputa cultural, né, de narrativas, seja sobre a ditadura, seja sobre a democracia, seja sobre qualquer outro aspecto, seja sobre pensar essa ideia de família tradicional, ou de pensar nos novos modelos de família, família LGBT, uma família que não é necessariamente a família tradicional, né, do homem, mulher e crianças, filhos, de pensar uma narrativa, então, sobre economia, sobre uma discussão de um modelo, né, e aí o Guedes, né, essa coisa de tentar dar uma credibilidade ao governo da discussão sobre liberalismo, ao mesmo tempo, isso é uma questão curiosa, né, eu estava lendo esses dias justamente um livro que eu indiquei aqui, os clássicos da política, mas o 2, né, eu vou comentar, fazer um vídeo provavelmente comentando também esse livro, o clássico da política, traz um autor que é considerado o pai do conservadorismo, né, o Burke, e lá a comentarista diz que o Burke você poderia ser chamado de um liberal conservador, né, que é uma coisa que veio com muita força, né, muita gente hoje que apoia o governo Bolsonaro se coloca assim, né, liberal na economia, apoiando ideias liberais de uma política voltada ao incentivo da iniciativa privada, do mercado, e ao mesmo tempo se diz conservador nos costumes, essa coisa de família tradicional e tudo mais, né? Então é interessante a gente pensar nessas variáveis todas. É uma crise multifacetada, então, econômica, política, cultural, uma guerra cultural, digamos assim, ao mesmo tempo. Ela é resultado de uma instabilidade no país, me parece que vem desde pelo menos 2012, 2013, também por questão de crise econômica, um mal-estar social, de percepção de piora da qualidade de vida dos brasileiros. Então, acho que são alguns fatores, e aí, ao mesmo tempo, esse movimento de reação, né, dessa população que se diz conservadora, que valoriza a tradição, costumes, e está se opondo àquilo que teria vindo aí né, no sentido mais moderno, mais contemporâneo, de organização de movimentos feministas, LGBT, negros, enfim. Então, eu acho que são alguns elementos para a gente pensar o que a gente está vivendo agora, né, e procurar esses caminhos para entender sociologicamente o que está acontecendo. Acho que são alguns apontamentos que eu gostaria de fazer e que nos levam a entender, talvez, ou pensar melhor o que a gente está vivendo. Enfim, fica aqui a provocação, né, para a gente refletir e tentar entender aí com algumas análises sociológicas o que está acontecendo no Brasil. Espero que tenha ajudado e vamos, ao longo do tempo, tentando entender melhor o que está acontecendo. Até a próxima.